Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje a gente vai embarcar numa máquina do tempo e fazer uma viagem incrível para um lugar que moldou o mundo como a gente conhece hoje. Apertem os cintos, porque o nosso destino é a Grécia Antiga. Vamos começar nossa jornada em Atenas, o berço da democracia. Imaginem só, caminhar pelas mesmas ruas que filósofos como Sócrates, Platão e Aristóteles andaram. Aqui na Ágora, o coração da cidade, tudo acontecia. Era um mercado, um centro social e político. As pessoas discutiam ideias, fechavam negócios e o mais importante, praticavam a cidadania. Foi aqui que nasceu a ideia de que o poder deveria estar nas mãos do povo. Claro, não era uma democracia perfeita como a nossa. Mulheres, escravos e estrangeiros não podiam participar. Mas pensem bem, há mais de 2.500 anos, eles plantaram a semente de um ideal que a gente valoriza até hoje. E bem ali, no topo da cidade, imponente e majestoso, está o Partenon, na Acrópole. Esse templo, dedicado à deusa Atena, é mais do que só um monte de colunas de mármore. É um símbolo do poder, da riqueza e da cultura ateniense no seu auge. Cada detalhe, cada escultura foi pensado para impressionar e mostrar a grandiosidade de Atenas. A arquitetura grega, com suas colunas dóricas, jônicas e coríntias, influenciou construções no mundo inteiro, até nos prédios que a gente vê hoje nas nossas cidades. É impressionante como a beleza e a proporção que eles criaram continuam sendo uma referência. Mas a Grécia Antiga não era só Atenas. Vamos dar um pulo até Esparta, a cidade-estado rival. Se Atenas era a cidade dos filósofos e artistas, Esparta era a terra dos guerreiros. A vida aqui era completamente diferente. Desde os 7 anos, os meninos eram tirados de suas famílias e treinados para se tornarem soldados de elite. A disciplina era brutal, e o único objetivo era criar o guerreiro perfeito. As mulheres espartanas também eram diferentes das outras mulheres gregas. Elas tinham mais liberdade, recebiam educação e eram incentivadas a se exercitar para gerar filhos fortes e saudáveis. Era uma sociedade totalmente focada na guerra e na defesa do Estado. A rivalidade entre Atenas e Esparta marcou a história da Grécia e culminou na famosa Guerra do Peloponeso, que enfraqueceu todo o mundo grego. Agora, que tal um pouco de mitologia? Os deuses e heróis gregos são fascinantes. Eles viviam lá no alto do Monte Olimpo e eram muito parecidos com os humanos. Zeus, o rei dos deuses, com seu raio poderoso. Hera, sua esposa ciumenta. Poseidon, o senhor dos mares. Hades, o governante do submundo. Eles amavam, odiavam, sentiam inveja, traíam. Eram cheios de defeitos, e é por isso que as histórias deles são tão cativantes. Essas histórias, cheias de monstros como a Medusa e o Minotauro, e heróis como Hércules e Perseu, não eram só entretenimento. Elas ajudavam os gregos a entender o mundo, a natureza e a própria condição humana. E por falar em entender o mundo, não podemos deixar de lado a filosofia. A palavra filosofia significa amor à sabedoria. Os gregos foram os primeiros a tentar explicar o universo usando a razão, em vez de apenas mitos. Sócrates nos ensinou a questionar tudo com seu famoso "só sei que nada sei". Platão, seu discípulo, falou sobre o mundo das ideias, um lugar perfeito onde a verdadeira realidade existe. E Aristóteles, aluno de Platão, foi um gênio que estudou de tudo. O pensamento desses caras é a base de toda a filosofia ocidental. As perguntas que eles fizeram sobre justiça, verdade e felicidade são as mesmas que a gente se faz até hoje. Outra invenção grega que a gente ama. O teatro, as tragédias de Sófocles e Eurípides e as comédias de Aristófanes eram apresentadas em grandes anfiteatros ao ar livre. Eles usavam máscaras para representar diferentes personagens e emoções. As peças exploravam grandes temas, como o destino, a culpa, o orgulho e o poder. Era uma forma de arte e também uma maneira da comunidade se reunir
e refletir sobre questões importantes da vida. Pensem nisso na próxima vez que forem assistir a uma peça ou a um filme. A estrutura, os conflitos, a jornada do herói, tudo isso tem raízes profundas no teatro grego. E os esportes? Sim, os Jogos Olímpicos também nasceram aqui. A cada 4 anos, atletas de toda a Grécia se reuniam na cidade de Olímpia para competir. Era um evento tão importante que até as guerras paravam durante os Jogos. As competições incluíam corridas, lançamento de disco, salto em distância e lutas. Os vencedores não ganhavam medalhas de ouro, mas sim uma coroa de folhas de oliveira, que era um símbolo de honra e glória imensa. O espírito de competição saudável, a celebração do corpo humano e a busca pela excelência são legados olímpicos que continuam vivos até hoje. Mas como essa civilização tão poderosa chegou ao fim? A rivalidade entre as cidades-estado, especialmente a guerra entre Atenas e Esparta, enfraqueceu a Grécia. Isso abriu caminho para um novo poder que vinha do norte, a Macedônia, liderados por Filipe II e depois por seu filho Alexandre o Grande. Os macedônios conquistaram toda a Grécia. Alexandre foi uma figura extraordinária, aluno de Aristóteles. Ele não só era um gênio militar, mas também um grande admirador da cultura grega. Em apenas 13 anos, ele criou um dos maiores impérios da história, que se estendia da Grécia até a Índia. E por onde ele passava, ele levava a língua, a arte, a filosofia e a ciência gregas. Essa fusão da cultura grega com as culturas do Oriente é o que chamamos de helenismo. Cidades como Alexandria, no Egito, com sua famosa biblioteca, se tornaram grandes centros de conhecimento. Então, mesmo depois da Grécia perder sua independência política, sua cultura não morreu. Pelo contrário, ela se espalhou e influenciou o mundo de uma forma que os próprios gregos talvez nunca tivessem imaginado. Depois de Alexandre, seu império foi dividido entre seus generais e, eventualmente, a Grécia foi conquistada por outra potência em ascensão. Roma. Os romanos admiravam profundamente os gregos. Eles copiaram sua arte, sua arquitetura, adotaram seus deuses com nomes diferentes e absorveram sua filosofia. Como disse o poeta romano Horácio, a Grécia cativa conquistou seu rude vencedor. Através de Roma, o legado grego foi preservado e transmitido por toda a Europa e, consequentemente, para o resto do mundo, chegando até nós. Nossa democracia, nossa filosofia, nossa ciência, nossa arte, nosso teatro, nossos esportes, tantos aspectos da nossa vida hoje têm uma dívida com esses incríveis pensadores, artistas e cidadãos da Grécia Antiga. Olhar para o passado deles é uma forma de entender melhor o nosso presente e até de imaginar o nosso futuro. Eles nos ensinaram a valorizar a razão, a buscar a beleza, a questionar o mundo e a lutar por nossos ideais. E assim termina nossa viagem pela Grécia Antiga. É claro que falamos só um pouquinho de um universo imenso e fascinante. Cada um desses temas daria um vídeo inteiro. Qual parte da história grega você mais gostou? Deixe aqui nos comentários. Quero muito saber. Espero que vocês tenham curtido essa jornada tanto quanto eu. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, que ajuda muito o nosso trabalho. E se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nossas próximas aventuras pela história. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.